Olá! Hoje a gente mergulha no capítulo 2 de 1 Samuel. E olha, é um capítulo assim de contrastes bem fortes, né? Começa com aquela alegria imensa de Ana, depois, desce para a corrupção dos filhos do sacerdote Eli, e aí mostra o jovem Samuel crescendo ali, quietinho. Vamos tentar entender essas tensões. Sem dúvida. E é fascinante ver como essas histórias se conectam, sabe? Mostrando Deus agindo tanto para abençoar quanto para julgar. Já estabelece temas muito importantes para o resto do livro, né? Tipo, Deus é soberano, ele muda a sorte das pessoas, a importância de ser fiel e, claro, o que acontece quando se desrespeita o que é sagrado. Isso. Começando pela Ana, ali nos versículos 1 a 10. O cântico dela é: Uau! É muito mais que um simples obrigado, é pura teologia em forma de poesia. A ideia central parece ser essa inversão, né? Os arcos dos fortes são quebrados, mas os fracos são cingidos de força. Deus sabe tudo, ele pesa as ações. Exato! E esse tema da inversão, Deus levantando o humilde e derrubando o arrogante, nossa, isso aparece demais na Bíblia. Mas o que me chama a atenção aqui é Ana já falar de um futuro rei e do seu ungido. Quer dizer, ela está vendo além da situação pessoal dela, apontando já para a monarquia que viria em Israel, para a ação de Deus na história maior do povo. É bem profundo. Mas aí, né, o clima muda radicalmente. A partir do versículo 12, o foco vai para os filhos de Eli, Hofni e Finéias. O texto diz que eram homens que não se importavam com o Senhor, bem direto. E as ações deles, poxa vida, usavam aquele garfo de 3 dentes para pegar para eles as melhores partes das ofertas antes mesmo de queimar a gordura para Deus, que era parte de Deus, né? Exatamente. Exigiam carne crua, assim, na marra, o texto fala claro, tratavam a oferta do Senhor com desprezo. E ainda tem mais, né? Tem sim o relato de que eles dormiam com as mulheres que serviam ali na entrada da tenda do encontro, o próprio santuário. Nossa. A gravidade disso é enorme. Não era só imoralidade, sabe? Era profanação mesmo. Um abuso do poder religioso que minava a relação do povo com Deus. E a repreensão do Eli, nos versículos 23 a 25, ele até fala alguma coisa, mas parece que sem muita convicção, sem efeito prático, né? Parece fraco. Fica aquela dúvida, foi só fraqueza ou tinha uma conveniência ali também? Porque depois ele é acusado de se beneficiar disso. Essa falha de liderança é terrível. Exato. E no meio dessa bagunça toda, dessa decadência, surge Samuel. O contraste é muito forte e acho que é de propósito. Enquanto os sacerdotes oficiais estão lá desonrando tudo, o menino Samuel está ministrando perante o Senhor, pequenininho, usando a estola de linho, que era uma veste sacerdotal. Lindo isso. E a Ana continua lá firme, levando a túnica nova para ele todo ano. O resumo está no versículo 26. Samuel crescia em estatura e em graça, diante do Senhor e também diante dos homens. E essa justa posição é a chave, né? Prepara tudo para o que vem depois. O crescimento do Samuel, tanto com Deus quanto com o povo, em contraste total com a falência da casa de Eli. É Deus sinalizando, a mudança está vindo. Não é coincidência essas histórias estarem coladas. De jeito nenhum. E essa mudança é anunciada de um jeito bem dramático. A partir do versículo 27, chega um homem de Deus anônimo para confrontar o Eli. E a acusação é na lata. Por que vocês honram seus filhos mais do que a mim? E a sentença é pesada, o fim do sacerdócio para a família dele. Sim. A morte dos 2 filhos no mesmo dia como um sinal. E a promessa de que Deus levantaria um sacerdote fiel. E aí a gente vê um princípio divino muito claro no versículo 30. Aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos. É direto. A profecia não é só castigo, entende? É Deus dizendo que precisa de integridade na liderança. E a promessa desse sacerdote fiel mostra que a bênção de Deus não está presa a uma linhagem, mas sim a fidelidade do coração. É uma mudança radical mesmo. Então, resumindo, este capítulo 2 deixa essa imagem muito forte da ação de Deus, né? Ana e Samuel são exaltados pela fidelidade, pela humildade. Já Hofni, Finéias e o próprio Eli, pela infidelidade e pela omissão, enfrentam o juízo. A soberania de Deus ali agindo nos destinos, nas instituições,
é muito clara. Isso deixa a gente pensando, né? O próprio texto provoca, tipo, até que ponto a nossa omissão, sabe? Não confrontar o erro, principalmente para quem está em posição de liderança, como o Eliú estava, até que ponto isso nos torna meio que cúmplices. E por outro lado, como que a história do Samuel, crescendo ali íntegro num ambiente tão corrupto, desafia a gente a buscar nossa própria retidão, não importa o contexto em volta. Fica aí pra gente pensar, né?